galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Galileu Galilei. Galileu Galilei foi um dos maiores intelectos numa época de grandes mentes. Estimulado pelo pai a estudar medicina, o jovem Galileu foi para a Universidade de Pisa, mas passava muito tempo frequentando as aulas de matemática, que achava mais compensadoras. Finalmente, ele saiu de Pisa sem o diploma de médico e passou muitos anos ensinando matemática. Já interessado em astronomia, Galileu era obrigado a ensinar o modelo ptolomaico geocêntrico convencional. Porém, pessoalmente estava convencido da correção do modelo coperniciano. Ele escreveu a Kepler dizendo isso em 1598. Em 1604, Galileu deu 3 aulas públicas em que defendeu que a nova estrela vista naquele ano, hoje conhecida como supernova de Kepler, ficava além do reino dos planetas e, portanto, demonstrava que Aristóteles estava errado sobre a natureza imutável do céu. Mas, fora isso, permaneceu diplomaticamente discreto sobre suas opiniões copernicianas. O trabalho de Galileu na matemática tendia à mecânica. Ele formulou a lei da queda dos corpos e determinou que a trajetória de um projétil é parabólica. Então, em maio de 1609, ouviu falar da invenção do telescópio e começou a fazer o seu. A princípio, ele viu o uso militar e comercial nos navios, mas depois percebeu que poderia usá-lo para ver o céu. Assim começou sua carreira de primeiro astrônomo a usar um telescópio. Numa ação de esperteza brilhante, Galileu cedeu o direito de construir telescópios ao Estado veneziano em troca de um aumento de salário. Isso foi um pouquinho desonesto. Ele não inventara o telescópio, não tinha direito sobre ele e não seria possível impor nenhuma restrição sobre a feitura do aparelho. A vantagem não durou muito, apenas o suficiente. Em 1610, na época em que o Estado congelou seu salário, ele já tinha publicado um livrinho, Sidereus Nuncius, ou O Mensageiro das Estrelas, que se tratava sobre seus achados. E impressionado, Cosimo de Medici, de Florença, que o nomeou matemático e filósofo oficial. O livro causou sensação e Galileu foi festejado como celebridade. Ele continuou suas observações e encontrou, mas não identificou corretamente, os anéis de Saturno e descobriu que Vênus, como a Lua, tem faces. Mas os problemas não tardaram. Adversários de Galileu passaram uma de suas cartas para a Inquisição, o tribunal da Igreja encarregado de suprimir heresias. Nela, Galileu falava do conflito percebido entre o sistema coperniciano e os ensinamentos da Bíblia, e que esta devia ser interpretada à luz dos achados científicos. Nessa ocasião, a Igreja não achou nada a objetar, pois consideravam a teoria de Copérnico um modelo matemático conveniente e não uma declaração de fatos. Mas outra carta não foi recebida com tanta calma. Em 1616, Galileu escreveu a Grã-Duquesa de Lorraine e defendeu que a teoria coperniciana era literalmente verdadeira, que a Bíblia fazia um relato não literal. Isso invertia a posição nominalista negociada por Buridan no século XIII e constituía um questionamento direto da autoridade bíblica. A Igreja examinou a teoria coperniciana e a condenou. De Revolutionibus, o livro de Copérnico, foi banido e Galileu proibido de defender e ensinar a teoria. Galileu esperava que a situação melhorasse em 1623, quando Urbano VIII, papa simpático às suas opiniões, foi eleito e começou a escrever o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, que compara os sistemas coperniciano e ptolomaico e conclui a favor do coperniciano. Em 1632, quando Galileu finalmente publicou o livro, a Igreja não gostou. Esperava-se que ele produzisse um tratado puramente teórico, que desse igual peso a ambos os argumentos. Galileu foi convocado a Roma, julgado e considerado culpado de heresia e de desobedecer à proibição de 1616. Foi condenado à prisão perpétua, que assumiu a forma de prisão domiciliar permanente. Ele terminou seus dias com saúde abalada, cego e privado da companhia da filha mais querida, que morreu em 1634. Em 1992, o Papa João Paulo II admitiu que a Igreja errou no caso de Galileu e considerou o caso encerrado, mas não derrubou a condenação por heresia. Além de tudo, Galileu produziu em 1609 aquarelas representando a Lua, que acabaram se tornando as primeiras imagens realistas da Lua, sem contar também as representações de Saturno, as fases de Vênus e as luas de Júpiter, que hoje são chamadas de luas galileanas. E elas são Io, Calisto, Ganímedes e Europa, sendo estas as mais fáceis de observar. Muito obrigado por ter assistido até agora e até mais!